Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método de deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internas para a estrutura abaixo. Dado aí a rigidez da flexão EI, igual a 2 vezes 10 elevado a 4, que é a mesma em todas as barras, né, por simplificação. Então, primeiro, deixa eu começar dando o nome aqui aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse aqui vai ser o B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Método de deslocamento, né? Vamos primeiro aqui definir quem vai ser o nosso sistema principal, né? Então, passo 1, sistema principal. Analisando aqui nó a nó, aqui representa o nó A, esse aqui vai ser o C, esse daqui é o D, esse aqui é o E, esse aqui é o F. O P eu vou considerar como sendo nó interno, por isso que ele não vai ser aqui analisado, tá? É um modelo de pórtico, né? Então, cada um dos nós aqui tem 3 deslocabilidades a princípio possíveis, 2 translações e uma rotação, né? Deslocamento horizontal, vertical e rotação. Então, em relação aqui ao ponto E e ao ponto F, como eles estão engastados, eu tenho que todos os deslocamentos estão impedidos, né? Então, nenhum desses aqui existe. Lá no ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero, e se eu tenho apoio de segundo gênero, não tenho aqui o deslocamento vertical e não tenho o deslocamento horizontal. Então, dos 15 aqui, sobraram ainda 7, né? Por conta das reações aqui que foram impostas. Aí vamos lá, a gente está desprezando a contribuição do esforço normal, que vai implicar aqui que as barras não vão mudar de tamanho, né? E aí se eu tenho, por exemplo, aqui que o ponto A já não move na horizontal e já que a gente está desprezando o esforço normal, a barra BC não muda de tamanho, se o A não move na horizontal, implica dizer que o C também não move na horizontal. E pelo mesmo motivo, o D também não vai mover na horizontal. Então já consegui eliminar aqui mais 2. Indo na mesma linha de raciocínio, né, como o ponto E já não move na vertical por conta do apoio que está colocado aqui, e a barra CE não muda de tamanho, implica que o ponto C também não vai deslocar na vertical. E pelo mesmo motivo o D também não vai, porque o F não move na vertical e a barra DF não muda de tamanho. Então só sobraram agora 3 rotações, né? Rotação no ponto A, rotação no ponto C e rotação no ponto D. A rotação no ponto C vai servir para a gente calcular os momentos que estão atuando no ponto C, a rotação no ponto D, os momentos que estão atuando em D. No ponto A também tem uma rotação, né? Mesmo porque tem um carregamento aqui que vai certamente estar rotacionando no ponto. Só que como a gente já sabe que no ponto A um momento é igual a zero, né? Não tem necessidade de travar ali o ponto A. Então eu só preciso, para definir meu sistema principal, colocar uma chapa que restringe aqui a rotação do ponto C. Vou colocar em cima do desenho mesmo, tá? Então esse daqui seria o nosso ΔI. E tenho que colocar também uma restrição de rotação no ponto D. Então aqui uma chapa também no ponto D, que vai ser no caso aqui o nosso ΔI. Então definir aqui meu sistema principal. Antes de aplicar o carregamento real no SP, como sempre faço, né? Deixa eu só ilustrar aqui como é que vai ser a configuração dessas barras, né? A barra C, dadas as restrições que foram impostas, vai ficar funcionando como uma barra que está apoiada, engastada. Mas aqui é apoio de segundo, mas o que importa em todo caso é que o momento é nulo, né? Tanto faz. A barra CE vai ficar funcionando aqui como uma barra que está bem engastada. A barra CD também é uma barra que vai ficar bem engastada. A barra DF é outra que também está bem engastada. Então, analisando as barras aqui de forma isolada, elas vão ter essa configuração. Ok, né? Então, passo 2 seria agora o carregamento real aplicado aí no sistema principal, né? No SP. Só redesenhando aqui as barras mais uma vez. Vamos lá, de carregamento real. Nós temos aqui uma carga
pontual nessa viga e temos aqui uma carga distribuída nessa outra, né? No ponto B, como está engastado, eu vou ter agindo aqui um momento nessa barra, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui também, né? Todos representados aqui no sentido anti-horário. Como é o ponto C, vou chamar aqui de MC, esse aqui também é MC, esse daqui também vai ser o MC. Como eu tenho 3.6, né? Por assim dizer, vou chamar esse daqui de MC1, esse outro aqui vai ser o MC2 e esse daqui vai ser o MC3. Ponto D também está engastado, então aqui também eu vou ter momento em D e momento em D. Como eu tenho dois pontos D, esse daqui eu vou chamar de MD1 e esse daqui vai ser o MD2. Como as restrições, né, estão no ponto C e no ponto D, obrigatoriamente o que eu preciso calcular são esses, né? C1, C2, C3, D1 e D2. Mas daí eu vou aproveitar também e vou calcular aqui, que vai ser uma reação para a gente no final, né? O momento no ponto E e o momento no ponto F. Como eu estou me referindo aqui ao carregamento real, como eu sempre faço, eu vou chamar o carregamento real de carregamento zero, né? Então esse daqui eu vou chamar de MC1 zero, MC2 zero, MC3 zero, MD1 zero, MD2 zero, ME zero e MF zero, né? Para calcular esses momentos, eu vou utilizar lá a tabelinha dos momentos de engastamento perfeito. Basta eu ver aqui quais são as condições do contorno, qual é o carregamento que está sendo considerado e analisar aqui qual seria a equação a ser utilizada, né? Estamos usando a tabela, mas em outros vídeos aí eu já fiz a dedução de algum desses casos, quem tiver curiosidade. Então, primeiro, eu tenho aqui uma viga que está apoiada e engastada e tem uma carga de 20 kN que está aplicado exatamente no meio do vão, né? No meio do vão tem esse caso aqui, né? A carga P, L sobre 2, L sobre 2. O caso aqui é apoio e engaste, né? Seria justamente essa primeira coluna. E é dito aqui que o momento é dado por menos 3PL dividido por 16. Então, daí eu teria que o momento MC10 vai ser menos 3PL dividido por 16, menos 3 vezes 20 vezes 4 dividido por 16. Então, o MC10 vai ser igual a menos 15 kN. Ok. MC2, 0, eu tenho ali uma viga que está bem engastada, né? Sujeita a uma carga distribuída. E aí, viga bem engastada sujeita a carga distribuída, que no caso aqui é o carregamento 1. Eu tenho aqui o momento do lado da esquerda, que é L ao quadrado dividido por 12. E o momento do lado da direita é menos que L ao quadrado dividido por 12. Esse aqui, no caso, seria o MC2. E esse daqui é o MD1. Então, daí eu tenho aqui que MC20 vai ser igual que L ao quadrado dividido por 12. A carga é 10, né? O vão aqui é 4. Então, 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 12. Implica aqui que o MC20 vai ser igual aí a 13,33 kN. E o MD10 é igual aqui a menos que L ao quadrado dividido por 12. Vai ser igual a menos 13,33, né? Mesma coisa, só trocar o sinal. Como eu não tenho nenhum carregamento aplicado na barra CE nem na barra DF, né? Implica aqui que o MC3 vai ser igual a 0. Mesma coisa o ME vai ser igual a 0. MD2 é igual a 0 e o MF também igual a 0, né? Todos nulos porque não tem carregamento na barra. Como eu fiz, né, duas alterações aqui na minha estrutura, eu vou ter dois desequilíbrios, né, dois valores de beta para calcular. No caso aqui o beta 10 e o beta 20. O beta 10 refere-se aqui à primeira alteração, no caso aqui o delta 1. Como o delta 1 está associado à rotação do ponto C, associado à rotação do ponto C eu tenho os momentos no ponto C, né? Então beta 10 vai ser igual a MC10 mais MC20 mais MC30. No caso aqui seria menos 15 mais 13,33 mais 0, né? Isso aqui vai ficar igual a menos 1,67 kN.
kN, né, momento. Beta 2,0 é a segunda alteração, que no caso aqui foi a rotação no ponto D, que é o que a gente chamou de delta 2. E associado à rotação no ponto D, nós temos os momentos no ponto D, né? Então, beta 2,0 vai ser MD10 mais MD20. MD10 foi menos 13,33, MD20 foi 0, então isso aqui fica igual a menos 13,33 kN. Então, temos aqui o beta 10 e temos também o beta 2,0. Então, a gente calcular agora as rigidezes, né? Para poder aplicar na equação de equilíbrio. Então, esse daqui foi o passo 2. Vamos agora para o passo 3, que seria aqui ΔI igual a 1 no sistema principal. Impor, né, um deslocamento unitário no sistema principal. No caso, o ΔI, né? Mais uma vez eu tenho aqui as barras, né? Apoio, engaste. Engaste, engaste. Engaste, engaste. E engaste, engaste. No nosso sistema principal, todos os deslocamentos estão impedidos, né? Com exceção aqui da rotação do ponto A, que eu não impedi, mas, enfim, né? é um caso particular. O caso aqui agora é que a gente vai forçar, né? Que esse ΔI ele tenha um valor unitário, né? Vai deixar de ser 0 e a gente vai forçar que ele gire aqui 1 radiano. No caso aqui, aplicando essa barra, passa a ter agora esse formato, né? Girei aqui 1 radiano. A mesma coisa essa daqui também, né? Vai ficar com essa cara, que eu tenho um rad de novo. E esse aqui também é a mesma coisa, né? 1 radiano. Esse daqui eu não fiz nada, né? Porque foi concentrado aqui na rotação no ponto C, né? No caso, forçando o ΔI. Como nada aconteceu com essa barra, né? Permanece do jeito que estava, né? Então tá aí representado, deformada em vermelho. Mesma coisa do caso anterior, vamos calcular os momentos que estão agindo aqui, né? Esse daqui vai ser o MC1, mais uma vez. Esse daqui vai ser o MC2. Esse daqui é o MC3. Esse daqui é o MD1. Esse daqui é o MD2. Aqui eu tenho o ME. E aqui eu tenho o MF. O carregamento real eu disse que era o carregamento 0. O ΔI aqui eu vou dizer que é o carregamento 1. Aí todos os momentos aqui eu vou associar agora um índice 1, tá? Desde aqui o MC1 vai ser chamado MC11 até lá o MF vai ser o MF1. Para calcular os valores desses momentos, eu poderia também utilizar a mesma tabela de momento de engastamento perfeito. Só que aí é que eu venho utilizando aqui essa outra tabela. Eu acho que é melhor porque os formatinhos aqui, né? Só comparar figura com figura fica mais fácil de identificar, né? Menos chance de errar aí. Então, por exemplo, para calcular o MC1, eu tenho aqui uma viga que está apoiada e engastada, que eu estou vendo que é igualzinho aqui ao tipo 3, né? Que me diz aqui que o MC1 vai ser dado por 3EI dividido por L vezes o θ. Como o nosso θ tem valor unitário, fica só aqui o 3EI dividido por L. Então, MC11, 3EI dividido por L. Foi dito no enunciado que o EI era 2 vezes 10 elevado a 4. Só que aqui eu vou deixar em função do EI mesmo, tá? Então, só vou substituir mesmo o valor do comprimento. Essa barra aqui tem comprimento de 4 metros. Daqui eu tenho 3EI dividido por 4. E aí o MC11 posso dizer que é igual aqui a 0,75 EI. No final eu consigo deixar todo mundo em função do EI. Vai dar a mesma coisa, né? Quem quiser substituir o valor aí, não vai mudar nada. O MC21 seria agora aqui uma viga que está engastada. E do lado esquerdo tem uma rotação de valor unitário, né? Engaste com rotação do lado da esquerda seria o caso que está apresentado aqui como sendo o tipo 2, né? No caso, o momento do lado da esquerda 4EI sobre L, lado da direita 2EI sobre L. Então aqui eu teria o MC21 4EI sobre L. O comprimento dessa barra aqui também é 4 metros, então 4EI sobre 4. E aí eu teria o MC21 igual a EI. O MD11
1 vai ser igual a metade disso, né? 2i sobre L, então fica igual aqui a 0,5 EI, né? Certo. O MC3 é também o caso ali do engaste-engaste, né? Como a barra é vertical, é só girar a folha aqui e a gente vê que é o mesmo tipo 2, né? Engaste-engaste e tem uma rotação do lado de cima. Então, em cima eu tenho 4i sobre L, embaixo eu tenho 2i sobre L. Então, MC31, 4i sobre L. Só que o comprimento dessa barra aqui é 3 metros, né? No caso aqui, referência à barra CE. 3 metros, então teria 4 sobre 3i, que é igual aí a 1,33 EI. E o ME, linha, 2EI sobre L, metade disso, né? 0,67 EI. Como não teve nada ali na barra DF, implica dizer que o momento em D2 vai ser o mesmo momento em F, igual a zero, né? Nada aconteceu com a barra, então permanece aqui com valor nulo. Ok, dito isso, eu posso calcular os meus coeficientes de rigidez, né? O K1 e o K21. K1 faz referência aqui à nossa primeira alteração, lembrando que a primeira alteração que a gente chamou lá de ΔI, que era a rotação aqui no ponto C. A rotação está associada aos momentos, então o meu K1 vai ser aqui o MC11 mais o MC21 mais o MC31. MC1 foi 0,75, o 21 foi EI, MC3 foi 1,33, então 0,65 mais 1 mais 1,33, isso aqui fica igual a 3,08 EI. Vou conferindo as contas aí, né? Pausa o vídeo, se for o caso. O K21 seria referente agora à segunda alteração, né? Que foi lá o que a gente chamou de ΔI, devido ao ΔI, né? No caso, por isso que o segundo número aqui é do ΔI, referente ao carregamento. E o ΔI foi lá a rotação no ponto D, que está associado aos momentos, não é a mesma história de novo, né? Então, K21 vai ser igual ao MD11 mais o MD21. MD1 foi meio EI, MD21 foi 0, então isso aqui fica igual a meio EI. Ok, acho que dá para fazer aqui também o ΔI igual a 1 no SP, né? Vou chamar aqui de passo 4. Seria a rotação unitária, né? Ou deslocamento unitário, lá no sistema principal, na direção da segunda modificação. No caso aqui foi o nosso ΔI. Mais uma vez representando aqui as barras, né? Apoio, engaste, 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 engaste. O que eu tenho agora é o ΔI, né? ΔI é rotação em D. Né? Então, rotação em D, forçando aqui que ela tenha valor unitário. Eu tenho aqui que essa é igual ao anterior, de vermelho. Esse daqui vai girar 1 radiano, então essa barra vai ficar com esse formato. Isso aqui também vai girar 1 radiano, então esse aqui vai ficar com esse formato. Como é só o ΔI que eu estou alterando, né? Todo o resto permanece do jeito que está. Implica dizer que essa barra aqui não vai acontecer nada, né? E essa barra aqui também não vai acontecer nada, fica do mesmo jeito. Isso aqui é 1 radiano, tá, pessoal? 1 rádio, 1 rádio. Para desencargo de consciência, né? Novamente representando aqui os momentos, esse daqui seria o MC1, esse daqui é o MC2, esse daqui é o MC3, esse daqui é o MD1, esse daqui é o MD2, aqui eu tenho o ME, e aqui eu tenho o MF. Carregamento real eu chamei de carregamento 0, ΔI no SP eu chamei de carregamento 1, ΔI no SP eu vou chamar de carregamento 2. Então daí eu tenho aqui MC12, MC2, MC32, ME2, MF2, MD2, MD12. De antemão aqui, né? Já posso escrever aqui que o MC12 não teve nada nessa barra, então isso aqui vai ser igual a 0. O MC3 também, né? Já que não teve nada. E o ME também, né?
Então, MC12, MC32, ME2, todo mundo aqui igual a zero. Os demais, novamente eu vou voltar para a mesma tabelinha de antes, né? Vou comparar aqui caso a caso, para identificar qual seria as minhas condições, né? A serem adotadas. Então, aqui em relação ao MC2, eu tenho uma viga que está engastada e tem uma rotação do lado da direita. Encaixa aqui com o tipo 1, né? Engasta, rotação do lado da direita. Que me diz aqui que o momento do lado da esquerda é 2i sobre L e o do lado da direita é 4i sobre L. Então, o MC22 seria 2i dividido por L. No caso aqui, 2i, o comprimento dessa barra é igual a 4 metros. Então, aqui eu teria que o MC22 é igual a 0,5 EI. O MD12 seria igual, então, a 4i dividido por L. É o dobro disso, né? Então, igual aí a EI. MD22. MD22. Engaste. Só girar a folha aqui, botando nessa posição, né? O MD2, melhor, né? A barra DF fica igualzinha aqui o que está sendo indicado como tipo 2, onde eu vejo aqui que o momento em cima é 4i sobre L e o momento embaixo é 2i sobre L. Então, MD22 seria aqui 4i dividido por L. O comprimento dessa barra aqui é 4 metros, né? Então, aqui eu teria 4i sobre 4. E o MD22 seria igual, então, a EI. E o MF2 seria 2EI dividido por L. Metade disso, então, meio EI, né? Tá, tem os momentos que posso calcular os coeficientes de rigidez, né? No caso agora eu teria o K12 e o K22. K1 faz referência à primeira alteração, né? Que foi lá a rotação no ponto C. Então, K12 vai ser igual a MC12 mais MC22 mais MC32. MC12 foi 0, MC32 foi 0 também, MC22 foi meio EI, então isso aqui fica igual a meio EI. E o K22, segunda alteração, né? No caso foi a rotação no ponto D, está associado ali aos momentos em D, então MD12 mais MD22. MD12 foi EI, MD22 também foi EI, então isso aqui fica igual a 2EI. Nessa altura do campeonato, acho que não é mais novidade, né? Mas só destacar aqui que o K12 é sempre igual ao K21, né? Então, meio EI, né? Numericamente são sempre iguais. Tá, beleza. Tenho aí agora o valor dos desequilíbrios, né? O valor do beta 1,0, do beta 2,0, menos 1,67, menos 3,63. Tenho aqui também os coeficientes de rigidez, né? Posso agora resolver lá a equação de compatibilidade e fazer a correção dos esforços, né? Para depois partir aí para o cálculo das reações e do traçado dos diagramas, né? Então esse daqui foi o passo 4. Vou escrever agora o passo 5, que seria então a equação de compatibilidade e a correção dos esforços, né? Correção dos esforços. Então, a equação de compatibilidade, já que a gente fez duas alterações, né? Seria que beta 1,0 mais K1 delta 1 mais K12 delta 2. Isso aqui tem que ser igual a 0. E o beta 2,0 mais K21 delta 1 mais K22 delta 2. Isso aqui também tem que ser igual a 0. O nosso beta 1,0 foi menos 1,67. O beta 2,0 foi menos 13,33. O K11 foi 3,08 EI. O K21, que também é igual ao K12, né? Foi meio EI. E o K22 foi igual a 2 EI, né? Então, resolvendo esse sistema aqui, eu já resolvi anteriormente,
adiantar aqui um pouco o vídeo, eu encontrei aí para o ΔI. Todo caso, confiram os valores, né? ΔI menos 0,563 dividido pelo EI, e encontrei para o ΔI o valor de 6,808 dividido aí pelo EI. Quem quiser saber, né, isso aqui seria no caso a rotação, vamos dizer, né, a rotação verdadeira que está acontecendo lá no ponto C. Aliás, deixa eu colocar aqui, né? 0,563 dividido por o EI, que eu disse que era 20.000, né? A rotação lá no ponto ponto C, perdão, aqui deve ser, se forem conferir, por exemplo, no F2, né? Deve dar lá menos 2.815 vezes 10 a menos 5 radianos. E a rotação lá no ponto D seria 6,808 dividido aí por 20.000, que é o valor do EI, né? 3,404 vezes 10 elevado a menos 4 radianos. Talvez dê um pouco diferente por conta dos arredondamentos, mas em todo caso deve ficar muito próximo disso daí. Ok, tem os deltas, posso agora fazer a correção dos meus esforços, né? Na real, dos meus efeitos quaisquer, né? Só que eu só estou sempre corrigindo só os momentos, né? Eu acho que no primeiro vídeo só que eu utilizei para corrigir as reações também, né? Já fui calculando também as reações. Particularmente eu acho que não vale o trabalho não, né? Por isso que eu só uso os momentos e depois uso as equações da estática para calcular os demais efeitos, que no caso aqui seriam as reações, né? Eu acho que fica mais fácil, né? Cada um dos efeitos, né, vai ser o efeito lá zero mais o somatório do EI vezes ΔI. Como a gente teve dois deltas, né, seriam duas correções nesse efeito, então o efeito vai ser E0 mais E1 ΔI mais o E2 ΔI. A gente tem muita coisa para corrigir aqui, né? No ponto C são 3 momentos, aí depois tem mais 2 no ponto D, e tem um E e tem um F, né? 3, 5, 6, 7 coisas para corrigir. Então, começando aqui pelo momento MC1, espero que dê para fazer tudo aqui. MC1 vai ser igual a MC10 mais MC11 ΔI mais MC12 ΔI, né? O MC10 foi igual a menos 15, MC11 foi 0,75 EI, daí multiplicado pelo ΔI, que foi menos 0,563 dividido pelo EI, veja que dá para eliminar o EI com EI, né? Mais o MC12, que foi 0, multiplicado lá pelo ΔI. Então eu tenho que o MC1, o valor final já corrigido, vai ser menos 15,42 kNm. MC2 vai ser igual a MC20 mais MC21 ΔI mais MC22 ΔI. MC20 foi igual a 13,33. MC21 foi igual a EI, então mais EI, multiplicado pelo ΔI, menos 0,563 dividido pelo EI, mais o MC22, que foi meio EI, multiplicado pelo ΔI, que foi 6,808 dividido pelo EI. Que implica aqui que o MC2 vai ser igual a 16,17 kNm. MC2, vamos para MC3 agora. MC3 é igual a MC30 mais MC31 ΔI mais MC32 ΔI. Um pouco chato essa parte, né? Quem quiser adianta aí, já pega o valor final, né? MC30 foi 0. MC31 foi 1,33 aí. O ΔI, mais uma vez, menos 0,563 dividido pelo aí. MC32 também foi igual a 0.
Então, eu tenho aqui que o MC3 vai ser igual a menos 0,75 kN. Ok. Fechei aqui o ponto C. Vamos para o D agora. MD1. MD1 0 mais MD1 delta 1 mais MD1 2 delta 2. Então, MD1 vai ser igual. MD1 0 foi igual a menos 3,33. MD1 foi igual a meio aí. Então, mais meio aí. Vezes o delta 1, que foi menos 0,563 dividido pelo aí. Mais o MD12. MD12 que foi igual... Tô olhando na folha aqui do lado, né? MD12 que foi igual a aí. Vezes aí o delta 2, que foi 6,808 dividido pelo aí. Então, eu tenho aqui que o MD1, vou escrever embaixo, MD1 vai ser igual a menos 6,81 kN. Ok. MD2 vai ser igual a MD20 mais MD21 delta 1 mais MD22 delta 2. MD20 foi igual a 0. MD21 também foi 0. MD22 foi igual a EI. Então, EI vezes o delta 2. 6,808 dividido pelo EI. Implica aqui que o MD2 vai ser igual a 6,81 kN. Só fazer um destaque rapidinho aqui, que no ponto D, né, estão atuando lá os momentos MD1 e MD2, né? Então, MD1 foi menos 6,81, MD2 foi 6,81. Se eu somar o D1 com o D2, tem que dar 0, né? Indicando que o desequilíbrio lá a gente conseguiu vencer, né? Beleza, né? A mesma coisa deve acontecer também no ponto C. Só que no ponto C a gente tem 3 momentos. A gente tem aqui o C1, nós temos aqui o C2, temos aqui o C3, né? Então eu tenho que o C1 mais o C2 mais o C3 tem que ser igual a 0, né? Deixa eu conferir aqui. Menos 15,42 mais 16,17 menos 0,75, 0. Então, beleza, né? Tá de acordo com o esperado aí, a gente pode seguir o caminho, né? Então, C1, C2, C3, D1, D2, falta ainda o ponto E e o ponto F, né? Para fechar. Então, ME. ME 0 mais ME1 delta 1 mais o ME2 delta 2. O ME0 foi 0. O ME1 foi 0,67. Aí, o delta 1 menos 0,563 dividido pelo EI. O ME2 foi 0, né? Delta 2, o que implica aqui que o ME vai ser igual a menos 0,38 kN. Está aqui o ME. Então, para finalizar essa parte, né? Porque ainda tem que calcular as reações e traçar os diagramas. Nós temos aqui que o MF vai ser igual a MF0 mais o MF1 delta 1, mesma história, né? Pela milésima vez. Mais o MF2 delta 2. Então, MF0 foi 0, MF1 também foi 0, e o MF2 foi meio aí. Multiplicado aí pelo delta 2, que foi 6,808, dividido pelo aí. Nós temos aqui que o MF vai ser igual a 3,40 kN. Beleza, né? Tem aí todos os esforços corrigidos, né? Desde o MC1 até o MF, né? Tenho aí os esforços corrigidos, aí eu posso agora voltar lá para a minha estrutura original e calcular as reações e os diagramas, né? Deixa eu só mais uma vez aqui dar nome aos pontos. A, B, dá nome no que eu dei no começo, né? Representar os pontos.
C, D. Aqui eu tenho ponto E. E aqui eu tenho ponto F. Nesse meu pórtico aqui eu tenho 8 reações, né? Pô, muita coisa, né? Então eu tenho aqui... Deixa eu colocar de azul. Eu tenho aqui reação horizontal HA, reação vertical VA. Tenho aí a reação vertical VE. Tenho a reação horizontal HE. Tenho aqui a reação vertical VF. Tenho a reação horizontal HF. As reações de momento ME e MF, no engaste, essas aqui eu já consegui na solução, né? ME deu menos 0,38. Lembrando que todos os momentos, né? A gente considerou no sentido anti-horário, todos os casos, né? Então, se a gente encontra um valor aqui com ele corrigido já com valor negativo, significa dizer que, na verdade, ele não é anti-horário, né? Significa dizer que ele é horário, na real. Então, ME aqui de menos 0,38, anti-horário, eu posso representar ele aqui no sentido horário com o valor de 0,38 kN. Que eu posso dizer aqui que é a nossa primeira reação, né? Que foi encontrada. O MF, a gente encontrou aqui o valor de 3,40, já está positivo, então beleza, de fato ele é no sentido anti-horário, né? Não tem que ser corrigido, né? Então aqui eu tenho MF, anti-horário mesmo, com o valor aí de 3,40 kN. No caso aqui, posso dizer que é a segunda reação que a gente já conseguiu encontrar. Faltam as outras 6, né? Pô, muita coisa, né? Que mais que a solução forneceu pra gente, né? Até então. Eu sei aqui que o MC1 foi menos 15,42. Mesma história, né? 15,42 no sentido horário, seria. Aí eu vou representar aqui em cima da minha figura, tá? 15,42. Não vou botar as unidades aqui para não ficar muito cheio, mas fica subentendido já que é o momento, tá? MC2, 16,17. Estou colocando tracejado porque são esforços internos, né? Como se eu, na verdade, eu não estou vendo. Vamos fingir que a gente não está vendo esses valores aqui, né? 16,17 kN. MC3 deu menos 0,75. Significa dizer que é mais 0,75, né? No sentido horário, né? 0,75. Momento D1 deu menos 6,81. Então seria 6,81 no sentido horário. Isso aqui, né? E o D2 deu 6,81 já positivo, né? Então seria no sentido anti-horário. Beleza. Pronto, daí agora a gente consegue, a partir disso, calcular todas as reações, né? Só um pouquinho de paciência aí pra gente ir passo a passo para não se perder, né? Eu vou tentando acompanhar comigo aí, viu? Tem 6 para encontrar, né? H, VA, HE, VE, HF e VF. Então eu preciso tirar desse pórtico aqui pelo menos 6 condições, né? Para conseguir calcular todas as reações. 3 são mais óbvias, né? Que é o somatório de força horizontal, o somatório de força vertical e o somatório de momento. São as equações de equilíbrio, né? Talvez eu utilize elas aí. Mas bora lá. Eu vou alternar aqui entre o pórtico inteiro e vou tentar fazer alguns cortes, tá? Tal qual a gente fez aí durante a solução. Por exemplo, começando aqui, eu vou pegar só o trecho ali da barra ABC, certo? Então foi aqui do A até o C. Posso fazer isso? Posso, desde que nesse corte aqui eu represente os esforços que estão chegando aqui, né? No caso aqui tem um momento, tem um cortante e tem um normal, né? Só que pro que eu vou fazer, eu só preciso mesmo do momento. No caso aqui é representar o 15,42, né? Que tá lá em cima, eu vou colocar aqui embaixo também.
Aqui eu tenho o VA e tenho aqui uma força de 20 kN, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer agora aí o somatório de momentos em C igual a zero. E aí eu consigo calcular quem é o VA, né? Nesse caso, né? Então aqui eu teria VA vezes 4, menos 20 vezes 2, mais 15,42. Daqui tem que ser igual a zero. Então, calculando aqui o VA, eu tenho que o VA vai ser igual a 6,14 kN. Então, mais uma reação aqui encontrada. Faltam 5, né? Deixa eu ver para onde é que eu vou agora, viu? Cortei aqui a barra C, né? Eu vou cortar agora a barra EC, tá? Então, engaste, né? Eu tenho aqui HE. Tenho aqui o ME, né? Que eu já sei qual é o valor. E tem um momento aqui em cima que é 0,75. Poderia chamar de MC3, né? Mas tá com valor, vou colocar o valor, tá? Se eu fizer agora o somatório de momentos em relação ali ao ponto C, igual a zero, olhando para baixo, eu consigo calcular quem é o HE, né? Porque daí eu tenho aqui menos HE vezes 3, mais ME, usando a regra da mão esquerda, né? Mais ME, mais 0,75. Tudo isso daqui igual a zero. Aí eu encontro aqui que o HE vai ser igual a 0,38 kN. Mais uma reação encontrada. Faltam 4, né? HF, VF, VE e o HA, né? Do mesmo jeito que eu cortei aqui a barra CE, eu posso cortar a DF também, né? Para encontrar o HF. Eu teria engaste. Lá em cima eu tenho um momento de 6,81 kN. Aqui embaixo eu tenho o MF, que eu já conheço o valor. E conseguiria agora encontrar quem é o HF, né? Se eu fizer aqui o somatório de momentos em D igual a zero, né? Somatório de momentos em D igual a zero, eu teria aqui, regra da mão direita, tá? Eu vou usar mais 6,81, mais MF, que foi lá 3,40, menos HF vezes 4, igual a zero. Encontro aqui que o HF vai ser igual a 2,55 kN. Então, mais uma reação identificada aí. Faltam 3, né? VF, VE e HA. Deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Acho que eu posso fazer o somatório de forças horizontais igual a zero no pórtico inteiro, né? Sem fazer corte nenhum. Somatório de força horizontal igual a zero, já que eu já tenho aqui o HF e o HE, eu consigo encontrar aqui o HA, né? Então, somatório de força horizontal igual a zero, eu teria aqui mais HA, que mais? Mais HE, que mais? Menos HF. Só isso, né? Não tem força horizontal nenhuma, não sei as reações, né? Igual a zero. Como eu já tenho aqui o HF e o HE, eu consigo encontrar o HA, que vai ser igual aí a 2,17 kN. Ok, faltam duas verticais, né? O VE e o VF. Uma dá para sair pelo somatório de forças verticais, né? A outra eu vou ter que fazer mais um desenho, algum corte aqui. Vamos começar calculando aí, acho que talvez seja o melhor caso, né? Eu vou cortar agora no ponto C de novo. Eu já peguei olhando para a esquerda, já peguei olhando para baixo, né? Eu vou pegar agora olhando para a direita. Então tá aqui um corte no ponto C. Olhando para a direita sobra esse pedaço desse pórtico aqui, né? Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um momento aqui de 16 e 17 kN.
tenho carga distribuída, 10 kN por metro. Eu não vou representar o 681, porque mesmo que eu represente, vou fazer aqui o somatório de momentos, eu vou ter mais 681, menos 681, né? Um vai eliminar o outro, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Mas daí aqui eu tenho também o HF, que eu já sei o valor, né? Tenho aqui o MF, que eu também já sei o valor. E aí eu posso encontrar quem seria agora o VF, né? Então, somatório de momentos em C igual a zero, eu tenho aqui mais 16, 17, menos 10 vezes 4 vezes 2, mais MF, eu já sei que é 3,40, menos HF vezes 4 e mais VF vezes 4. Tudo isso daqui tem que ser igual a zero, né? Como só sobra o VF de incógnita, né? Eu posso dizer aqui que o VF vai ser igual a 17,66 kN. Pronto, mais uma. E aí, para fechar as reações, somatório de forças verticais igual a zero. Eu tenho aí VA mais VE mais VF menos 20 menos 10 vezes 4. Só isso, né? Igual a zero. Como eu tenho o VF, eu tenho o VA. Vou encontrar agora o VE. VE que vai ser igual a 36,20 kN. Então tá aí, todas as reações calculadas, né? 8 reações. Beleza aí? Acho que sim, né? Ou talvez não, né? Obviamente que eu não tenho espaço aqui para calcular os diagramas. Eu vou só representar aqui as reações que eu encontrei para traçar o diagrama nessa outra folha, tá? Vou dar uma adiantada aqui no vídeo e aí a gente volta já. Pronto, então tá aí, né? Todas as reações representadas. Então vamos começar aqui pelo diagrama fosse normal, já com os valores que serão notados aqui já escritos em kilonewtons. Então eu tenho, pelas reações que estão postas aí, né? Posso dizer já que a barra ABC, né? Vai estar sendo comprimida aqui com o valor da reação HA, 2,17. Então aqui eu tenho a compressão de 2,17. A barra CD, olhando para a direita, eu consigo ver que ela está sendo comprimida aqui com a reação HF. Então aqui eu tenho compressão de 2,55. Kilonewton, né, obviamente. A barra DF comprimida aqui com o valor do VF, 17,66. Então, compressão de 17,66. A barra CE, compressão com o valor do VE, né? Compressão de 36,20. Ok. Tá aqui o diagrama de esforço normal, né? Diagrama de esforço cortante. Também já com os valores a serem representados aqui em kilonewtons. Vamos lá. Cortante. Eu tenho aqui cortante em A. Eu vou de 0 até o valor do VA, que foi 6,14 kilonewtons. Sigo constante até o ponto B, 6,14.
Daí encontro lá a carga de 20. Eu vou para 6,14 menos 20. No caso aí, menos 3,86. E sigo constante lá até o ponto C, né? C depois eu tenho aqui menos 3,86. Aí aparece ali o VE, né? Vou seguir na barra horizontal, né? Menos 3,86 mais 36,20, que é o valor do VE. Eu vou aí para 22,34. 22,34. Aí eu vou tirar agora a carga distribuída. 10 vezes 4, eu vou para menos 17,66, né? Então tá aí o cortante das barras horizontais, né? Em relação aqui à barra vertical, começando aqui pelo ponto E, né? Eu vou aqui de 0 para menos HE, né? Então eu vou para menos 0,38 e sigo constante com esse valor até lá em cima, né? Aliás, é 0,38 mesmo. É, né? Coincide o valor, porque eu achei estranho agora que eu reparei, né? O HE é igual a ME, né? Menos 0,38 não tem carga distribuída, então eu sigo constante com esse valor até lá em cima, né? E na barra DE, acho que é mais jogo analisar aqui, começando do ponto F, daqui para cá seria olhar para a direita, né? Aí o 2,55 aqui dá cortante positivo, né? Então aqui eu teria 0,255. Também não tem carga distribuída, eu sigo com esse valor até lá em cima, né? Então tá aqui o diagrama de esforço cortante do pórtico, né? Esse ponto aqui dá o momento máximo, eu já ainda teria que calcular, que é o momento em B mesmo, né? Só que esse daqui também, né? Aí eu vou criar mais um ponto aqui. Eu estou indo até o F, vou dizer que esse ponto aqui é o ponto G, tá? Para calcular o momento em G na hora de traçar o diagrama de momento. Para calcular o momento em G, eu preciso saber a localização do ponto G, né? Que no caso aqui vai ser, posso tirar pelo valor do cortante, 17,66, dividido pelo valor da carga, né? 1,77 metros, né? Esse comprimento aqui do ponto G até o ponto D. Fazer com o calculador essa conta é fogo. Porque eu não tenho visto da carga, né? Diagrama de cortante, diagrama de momento fletor. E aí finalmente a gente finaliza essa questão, né? Vai dar mais de 1 hora, eu acho, né? Até terminar. Então, os valores já vão ser inseridos aqui em kN metro, né? O que é que eu tenho de conhecido aqui? O bom é que tem muita coisa conhecida, né? No caso do momento. Momento em A igual a 0, ok? Momento em C, eu já tenho quase ele todo resolvido, né? Quase todo não, né? Todo resolvido, né? Do lado de cá é menos 15,42. Do lado da direita, que no caso seria o nosso MC2, 16,17. E aqui embaixo 0,75, né? Tá, já que eu já tenho aqui os valores do C, deixa eu calcular logo o B, né? O momento em B vai ser, olhando para a esquerda, VA vezes 2, né? 6,14 vezes 2, 12,28, né? Então, vou acrescentar aqui 12,28. Não tenho carga distribuída, posso ligar com linha reta, né? Então, desse lado aqui, o momento fica dessa maneira, né?
momento em D. Também isso aqui saiu da solução, né? 6,81, né? Tracionando aqui o lado de fora. Então, daqui eu tenho menos 6,81. Aqui eu tenho carga distribuída, ainda vou ter que precisar o ponto G, depois eu marco, né? E aqui também menos 6,81. No ponto F vai ser aqui 3,40. Tá vindo para cá, né? Então tracionando do lado de cá. Positivo, então vai ficar. Não tenho carga distribuída, posso ligar com linha reta, né? Aqui eu encontrei no ponto E 0,38 na reação, então aqui eu vou para mais 0,38. Então aqui também não tem carga distribuída, posso ligar com linha reta, né? Menos 0,75 para 0,38. Beleza, né? Só falta ali calcular mesmo o ponto G, né? Momento em G. Eu não vou escrever não, tá? Vou fazer aqui direto na calculadora, vocês anotem aí, se for o caso, tá? Só vão acompanhando comigo. G eu vou calcular pela direita, então eu vou ter aqui, ó, mais 3,40, que é aqui o VF. Aí eu tenho aqui menos 2,55 vezes 4, seria no caso o HF. Tenho mais 17,66 vezes 1,77, que seria aqui o VF. E tenho menos esse pedaço de carga distribuída que vai estar nesse pedaço, menos 10 vezes 1,77 vezes a metade de 1,77. Então, o momento em G vai ser igual aí a 8,79 kN, né? Pronto, tá aqui o diagrama de momento fletor, né? Diagrama de fletor, finalmente, um diagrama de cortante, diagrama de esforço normal, e aqui estão todas as reações também, né? Beleza aí, né? Já deu para fechar em menos de 1 hora.